Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Nathan, eu sou estudante de História e hoje nesse canal eu vou dar início a uma série de vídeos sobre a história do Brasil e são coisas que sempre caem no nosso vestibular, seja ele Enem ou seja ele a UERJ. Nesse momento, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações porque são muito importantes, beleza? Vamos pro vídeo. Para esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a questão da escravidão no nosso Brasil, né? Porque foi um período longo que demorou a acontecer a abolição da escravidão. Então, hoje a gente vai falar sobre esse processo de muitos anos de escravidão até o processo de abolição. Em primeiro lugar, a gente tem que destacar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso em 1888. Enquanto nos Estados Unidos aconteceu em 1865, ou seja, aqui no Brasil nós tivemos 23 anos a mais com a escravidão sendo uma forma de trabalho legal. Vale mencionar também a questão de alguns dados, né? Aqui no Brasil a gente vai ter basicamente 4 milhões de pessoas escravizadas, ou seja, 40% de todo o continente americano. Então era um número muito expressivo de pessoas escravizadas que vieram forçadamente trabalhar aqui no Brasil. Vale destacar também que esse é um tema recorrente no vestibular, no Enem, na UERJ ou em qualquer outro vestibular todo ano. Porque a gente vai contar com a questão das resistências, com a questão das leis, né? E a gente vai focar bastante no que realmente cai. Então não pule esse vídeo, fique até o final para você entender todos os detalhes, o passo a passo do que aconteceu. Para a gente dar início, a gente precisa voltar lá no período da colônia. E aí a gente vai ter, antes da escravização africana, a gente vai ter a escravização dos povos indígenas, que já estavam aqui. Quando Portugal chega ao Brasil e vê os indígenas aqui dominando a terra, eles pegaram os indígenas para escravizar. Então, antes da escravização africana, a gente vai ter a escravização indígena e dessa forma vai acontecer a substituição. É gradual. Então, a gente vai ter ali os indígenas morrendo por conta das doenças e a gente vai ter também eles não aguentando mais a forma de trabalho, né? E aí os colonizadores vão pensar, poxa, eu preciso de alguém que consiga resistir ao trabalho e eu preciso de alguém que obtenha conhecimento das técnicas agrícolas e metalúrgicas. Então, dessa forma, eles encontraram nos povos africanos essa forma aí de conseguir o que eles queriam, né? Que era a forma, né, a questão do conhecimento técnico e a questão da resistência ao trabalho. Então, porque para eles eram mais fortes. Durante esse mesmo contexto histórico, existiam algumas coisas irônicas, né? Porque a gente vai ver a pressão da Igreja Católica em cima dos colonizadores por conta dos indígenas, que eles falavam, né, que os indígenas eram pessoas com almas e que não precisavam passar por isso, porque eles não precisavam ser escravizados, que eles não poderiam ser escravizados, mas por outro lado, ao mesmo tempo, já estavam pensando em escravizar outras pessoas, né? No caso, os africanos. Mas aí a gente vai ver a questão da mortalidade acontecendo, né, por conta das doenças, e a gente vai ver muita questão também deles não resistindo a esse trabalho. Então, a Igreja Católica estava com essa pressão em cima dos colonizadores, e aí os colonizadores não viam outra alternativa a não ser escravizar os africanos, porque simplesmente os indígenas, para eles, já não tinham mais serventia. Por isso também se teve que mudar a forma de escravidão. Por isso que eles começaram a escravizar os africanos. E aí, durante essa questão das viagens do navios negreiros, a gente vai ter também as condições, né, que não eram nada favoráveis. Então, muitos africanos chegavam aqui mortos, né, porque também não conseguiam resistir a essa travessia, porque a gente está falando de um lugar super insalubre, de um lugar super apertado, né, com uma superlotação gigantesca, e a gente vai também acrescentar a questão dos maus tratos
e a questão das próprias doenças, né? Porque eles também não se alimentavam bem e os maus tratos também já aconteciam durante as viagens. Então, muitos africanos não conseguiam resistir e chegar aqui vivos. E os que chegavam em um estado deplorável. Então, eles precisavam rapidamente se recompor. E se recompunha assim de uma forma complicada demais, né? Porque a alimentação não era boa, então eles chegaram a ter vários casos, né, de desnutrição e muitas doenças aconteciam, né, por conta da falta de anticorpos, por conta da falta ali de imunidade e resistência, né, durante essas viagens. A gente vai ter também duas formas de trabalho, né? Dois tipos de trabalho durante esse período escravista. A gente vai ter o trabalho no campo, que era mais agressivo, onde o trabalho era completamente forçado, e a gente vai ter o trabalho doméstico, que também era forçado. E da mesma forma, eles se tornavam propriedade daqueles senhores, de quem era dono do escravo. Era basicamente um processo ali onde o senhor mandava, o escravo obedecia, não tinha outra opção, não tinha como fazer nada. E aí a gente vai entrar nas formas de resistência. Chegou a hora da gente falar sobre as formas de resistência. Primeiro a gente vai falar sobre a forma de resistência cotidiana, que eram as do dia a dia, né? As corriqueiras que aconteciam. Vamos por parte. Primeiro a gente vai falar sobre a questão das sabotagens. O que eram as sabotagens? Simplesmente era um serviço mal feito. E aí a gente tem também as fugas, né? Que a gente tem bastante conhecimento, né? De escravizados fugindo dos campos e fugindo desses trabalhos domésticos. A gente vai ter a questão de suicídios. Infelizmente, muitos escravizados se suicidaram por conta de que era uma das únicas formas que eles viam de se livrar daquilo ali. E depois a gente vai ter os assassinatos aos senhores, né? Que era uma outra forma de resistência que acontecia porque era uma das formas que eles tinham de sobreviver aquilo ali, de fugir daquilo ali. Outra forma de resistência, a gente vai ver a questão dos quilombos. O que eram os quilombos? Eram basicamente uma comunidade de pessoas negras escravizadas que eles buscavam ali a sua liberdade e a sua resistência. Então era um grupo que buscava justamente sobreviver aquilo ali. E aí a gente vai ver vários quilombos formando. A gente vai ter o quilombo mais famoso, né? Historicamente, com certeza vocês já ouviram falar, que é o Quilombo dos Palmares, né, liderado por Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. Então, aí depois disso, a gente vai ter, né, para homenagear Zumbi dos Palmares, a data, né, 20 de novembro, é a data da consciência negra, que todo mundo conhece, um feriado nacional. Então, é justamente para homenagear esse símbolo, né? Porque o Zumbi dos Palmares foi um símbolo de resistência do maior quilombo, do maior grupo de quilombos, o mais famoso, inclusive. Então, essas eram uma das formas de resistência. A gente vai ter a Revolta dos Malês acontecendo em 1835 e a gente tem que ter um destaque também com essa questão, né? Porque as provas, não só as provas, né? Mas a gente tem que também ter a consciência, né? As provas cobram dessa maneira, né? Vem questões sobre escravização dessa maneira, sobre esse período. Mas a gente também tem que ter a nossa consciência de que os escravizados, eles não foram sujeitos passivos, né? Eles não aceitavam aquilo ali acontecendo. Então a gente tem que identificar esse período e esse contexto e esses escravizados como sujeitos históricos, não como alguém que se submeteu àquilo, porque eles não estavam querendo aquele tipo de vida, né? Porque ninguém merece. Ninguém sem consciência quer ser escravizado. Então, era um período que forçado mesmo, então não tinha muito o que eles fazerem. Então, essa era uma das formas de resistir. E aí a gente precisa falar, né, das leis abolicionistas. As leis abolicionistas foram, até chegar à abolição, foi um período muito lento. Então, hoje a gente vai falar sobre 5 leis, né? A gente vai entender sobre 5 leis. Mas eu vou acrescentar a 6ª lei, que foi a primeira, a Lei Feijó de 1831, que foi basicamente uma lei que todo mundo conhece como uma lei para inglês ver,
que literalmente foi uma lei que não funcionou, que a função era a proibição do tráfico e o tráfico continuava acontecendo ali por debaixo dos panos. Isso foi em 1831. E aí depois disso, a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que foi de fato a lei que acabou ali com o tráfico negreiro, mas a gente vê que os africanos que já estavam aqui continuaram sendo escravizados. Então não foi uma lei totalmente funcional. Recapitulando, a gente tem a lei de 1831 que não serviu porque continuou acontecendo, né? A escravização, o tráfico acontecendo e só aumentando o número de escravizados. E depois a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei que acabou com o tráfico, mas que continuou sendo ruim, né? Porque não impactou para as pessoas que já estavam aqui sendo escravizadas. A gente vai ter a Lei do Ventre Livre, né? Que era basicamente os filhos dos escravizados nascendo livres, teoricamente, né? Vou colocar entre aspas, porque a gente vai ter eles até 21 anos sendo ali no ambiente e sendo explorados, né, pelo Senhor até os 21 anos. Então foi uma outra lei que não serviu muito. E depois a gente vai ter a lei dos sexagenários, que é uma lei que eu fico assim, perplexo, porque dificilmente um escravizado conseguia chegar aos 60 anos. Então era uma lei que era ali uma alforria, né, para o escravizado conseguir chegar ali aos 60 anos, mas isso era uma raridade, porque os escravizados não conseguiam, dificilmente, quase nunca a gente vai ver um escravizado chegando nessa idade, né? Parece que é uma lei que realmente é para não acontecer esse tipo de liberdade, né? E depois a gente tem a Lei Áurea, que é a lei, né, de 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel vai lá, assina a Lei Áurea, e muita gente acha que ela fez aquilo ali de bom grado, de boa vontade. Mas não. Como eu falei no início do vídeo, o Brasil foi o último país a libertar os escravizados, então, teoricamente, ela só assinou a Lei Áurea porque já não tinha mais o que fazer, a escravidão já era crime, então não tinha mais o que fazer. Ela assinou porque tinha que assinar mesmo. Mas ela assinou e também não deu aos escravizados uma indenização e tão pouco direitos, né? Então a gente vê hoje, né, muitos direitos que foram conquistados posteriormente, né, que muitas vezes as pessoas discordam, né? Isso é um assunto para outro vídeo, mas a gente tem essa questão, sabe, de que os escravizados tiveram ali a sua liberdade, né, no papel, mas na vida real muitos não tiveram outra opção e continuaram na mesma vida que tinha antes, ou seja, sendo escravizado. Para resumir e para finalizar, a gente vai ter 3 coisas acontecendo, né, para a gente não esquecer nesse vídeo. Eu falei sobre a questão das resistências, então são coisas que realmente caem nas provas. A gente vai ter essa questão da abolição sem nenhum tipo de reparação, sem nenhum tipo de direitos. A gente vai ter também acontecendo um legado, né? Porque a gente tem muitas coisas acontecendo nesse período e a gente vai ter pessoas memoráveis para a gente falar. Isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser, comenta aqui embaixo um vídeo específico, né, sobre pessoas negras que vocês querem ver, né, uma biografia, entender um pouco mais sobre a história delas. Eu posso fazer um vídeo falando sobre. E aí, para um gancho para um próximo vídeo, né, a gente já vai partir para a República Velha. Então é um vídeo que é continuativo, né, como eu falei antes. É um vídeo sobre a história do Brasil, é uma série sobre a história do Brasil. Então, fique ligadinho nesse canal. Eu não vou parar de gravar por aqui, então se inscreva, deixe o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu pretendo postar bastante, então não deixe de acompanhar, beleza? Muito obrigado até aqui pela atenção e por todo esse apoio. E aí eu espero que o próximo vídeo também continue nessa pegada, beleza? Vamos aí rumo à aprovação, rumo à vaga na universidade. A nossa missão é essa aqui, a minha missão é essa aqui: fazer com que o conhecimento seja democrático e chegue da melhor forma possível para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.